Boa tarde. Meu nome é Tia Yamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E este é mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. O objetivo é apresentar novas funções e apresentar novas possibilidades de atuação no mundo do trabalho, principalmente aos jovens dos projetos sociais em que sou coordenadora. E apresentar os profissionais emergentes top. Os nomes das profissões são todos nomes de inspiração, nada convencional. E hoje nós vamos conhecer uma disruptora de tempo e espaço. Será uma cientista? Será uma cientista, uma planejadora, alguém que faz a previsão, uma meteorologista, que é uma disruptora de tempo e espaço. Ivani Magalhães, nós vamos conhecer daqui a pouquinho. E outra coisa que eu queria dizer é que realmente é uma profissão de futuro. A gente já vai conhecer daqui a pouquinho. Olá a todos que estão chegando aqui, muito feliz com a presença de vocês, é sempre muito bom. Durante o período da manhã, eu faço lives com os jovens que recebem o impacto dessas lives. Então, eles me contam o que eles aprendem com estes bate-papos, quais são os insights que eles têm, qual a curiosidade que eles começam a ter a partir do contato com estes profissionais de futuro. E é muito interessante. Essas lives acontecem no Instagram do Caia na Real PTE. E por lá você pode acompanhar também um novo olhar, né? A websérie da manhã se chama Um Novo Olhar, em que eu entrevisto os jovens, e à tarde, Profissões de Futuro, em que eu entrevisto os profissionais. Aí aqui é no meu canal. Ivani daqui a pouco vai entrar e a gente começa a falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder. Essa websérie tem 50 episódios. Nós já estamos no episódio 46 e na semana que vem encerra a primeira temporada. A segunda... Ela vai entrar já. Ivani! Olá! Aí eu vou colocar aqui o nome da sua profissão. Uau! Peraí, deixa eu colocar aqui. Disruptora de tempo e espaço. Todo mundo quer saber se você é cientista, meteorologista, o que você é. Então ficou perguntando por causa desse nome aqui que a gente te deu. Aliás, que eu te dei, né? Te batizei. Aliás, eu acho que eu já recebi vários nomes de profissão, mas esse foi o mais diferente de todos, hein? É Muito mesmo. bem. Você sabe que eu sou apaixonada pela sua profissão, né? Apaixonada por Sim! você, pela sua profissão. Por isso que eu também faço a mesma coisa que você, né? Eu Nós também sou uma somos... disruptora de tempo e espaço. Peraí, deixa eu ver. 2 horas em ponto pra gente começar. Vamos começar. Episódio Sim, sim, sim. 46. Episódio 46 da websérie Profissões de Futuro, apresentando um cenário de novas profissões para os jovens. Olha! Muito bom. Ivani Magalhães, me fala um pouquinho sobre a sua profissão, disruptora de tempo e espaço. Ainda sem falar o nome comum, o nome popular? Então, acho que você pode começar. Eu gosto muito quando você conta o início. Como é que você chegou nessa profissão, entendeu? Como é que Entendi. surge isso? Eu gosto. Sempre que eu gosto de história. Você também, né? Inclusive de vida, né? Muito bom. Bom, primeiro eu quero te agradecer por me convidar para participar aqui com você dessa live. É uma alegria enorme estar aqui com você. E esse nome que você me deu, assim, achei muito interessante, porque é um pouco, sim, do que a gente faz com esse trabalho. Eu digo nós porque você faz também, que é essa possibilidade de, mesmo que seja por breves instantes, a gente conseguir parar o tempo, transportar
todo mundo nos transportar e junto com a gente levar um monte de outras pessoas para outros espaços, né? Então, essa coisa de para o tempo, um pouco Stephen King, sabe assim? A gente abre uma brecha no tempo e vai para um outro lugar, com outro ritmo. Então, é um pouco o que nós fazemos. Então, nós somos contadoras de histórias. Então, vai ser muito bom poder falar um pouco desse trabalho como contadora de histórias. Eu comecei como professora. Primeiro como professora de crianças, né? Trabalhando com crianças pequenas. Então, eu gostava muito, muito de contar as histórias para as crianças pequenas, mas eu era muito tímida. Hoje eu digo isso, as pessoas não acreditam, porque eu pego plateias gigantescas, mas no começo eu só tinha coragem mesmo de fazer esse trabalho com as crianças. Se me dissessem que era para contar para adulto, Adulto. nem pensar, nem pensar. Só que eu gostava tanto, eu preparava tantas coisas assim, ficava assim, passava fim de semana bolando, segunda-feira eu quero contar aquela história, então eu vou fazer um gesto, eu vou fazer um boneco, eu vou fazer uma coisa. E aí tinha aquela coisa assim, né, de entregar para os meus alunos até como um presente, né, dizer assim, olha só o que eu trouxe hoje para vocês. Então, comecei contando só para crianças. Só que chegou um momento em que as colegas, as professoras das outras turmas, elas me viam contando, elas passavam, olhavam pela janela, se deixasse a porta aberta. E aí elas começaram a me pedir para ouvir junto, né? Para levar as turminhas dela para minha sala quando eu fosse contar. E assim, quando eu vi, já estava com a escola inteira parada, me ouvindo. E aí um dia, e foi quando eu senti que eu era isso aí que você falou, disruptora de tempo, de espaço, foi logo no começo, uma colega virou e falou assim, olha, vai ter uma festa lá na outra escola que eu dou aula, que ela dava aula meio período nessa escola comigo, no outro período para uma outra escola. Então vai ter uma festa lá no sábado, ia ser tão legal se você aceitasse ir contar lá as histórias que você faz aqui. E naquela época, assim, uns 20 anos atrás, não se falava tanto em contador de histórias, né? Eu até estranhei. Depois eu fui fazer cursos e comecei a conhecer profissionais que levam a arte de contar histórias também como um ofício para a vida, né? Mas no começo, e aí eu falava, ai, mas será que eu consigo? E foi numa dessas primeiras vezes que eu topei, e assim, ó, tremendo, ai meu Deus, mas teve uma dessas primeiras vezes. Hoje em dia eu ainda conto histórias nessa escola, eu digo que ela me deu um empurrãozinho, a minha amiga Nelly, ela virou e falou assim, não, você vai, todo mundo vai adorar, e hoje ela é dona, né, da escola, e aí que hoje não, já há muitos anos ela virou a mantenedora da escola, e aí é muito engraçado que naquele momento eu me lembro que eu estava no meio de uma história, em um pátio lotado com pais e filhos, assim, pessoas de todas as idades, foi o maior desafio, por dentro tremendo, mas por fora sorrindo. E aí foi aquele instante em que eu estava assim, para entregar o desfecho da história, que eu reparei assim num relance que todo aquele pátio barulhento, aquele tanto de gente, de tudo quanto é idade, estava assim, ó, parado, com o olho grudado em mim, esperando para saber o que ia vir a seguir. E aí, naquela hora, eu falei, gente, que poder, assim, aquela coisa de fração de segundo, que a gente olha para a plateia e pensa assim, e agora? Eu entrego já o final ou eu seguro mais um pouquinho, né? Aquela coisa assim, meio que você dá uma pausa, mas depois você já volta, como num filme desses que usam esses recursos de parar a tela e depois acelerar de volta, e aí entreguei. E foi naquela hora que eu falei, gente, eu não posso mais viver sem isso. Naquela época não tinha cachê, eu nem sabia que se podia cobrar por isso. Tanto é que um tempo depois eu não parava mais de fazer isso, as pessoas viravam e falavam assim, vem cá, mas é caro, quanto é que você cobra para ir fazer isso? Eu falei, eu posso cobrar? Eu não sabia que isso também podia se tornar uma profissão, né? Um trabalho. E aí, aos pouquinhos, eu fui encontrando muito mais pelo prazer da arte, e aos poucos, é claro, que eu fui descobrindo e entendendo que há uma valoração, há um valor intrínseco, mas também há um valor que você precisa também ser remunerado por esse que é um trabalho que requer preparação, disponibilidade de tempo, de corpo, porque querendo ou não, é uma doação. Tem algumas sessões de histórias que a gente sai assim,
muito feliz, mas exausto, porque aquela coisa, aquela troca que você faz de energética mesmo, de estar 100% presente com as pessoas e ao mesmo tempo conduzi-las por um outro lugar, né? Por um outro tempo e desenrolar essas narrativas. Então, aos pouquinhos eu fui trabalhando, mas como eu disse, assim, a gente foi lá para 20 anos atrás. Hoje eu tenho 41, então eu tinha 20 e pouquinhos quando eu comecei a me aventurar por esse universo da narração de histórias, e aí é aquela coisa, aquela responsabilidade. Se estão me dizendo que eu sou uma contadora de histórias, porque hoje uma coisa que eu vejo muito é assim, as pessoas que se interessam por esse assunto e, assim, já vêm com foco, já se matriculam nos cursos dizendo, eu estou aqui porque eu quero virar um contador de histórias, o que eu preciso fazer para me tornar um contador de histórias, e aí a pessoa vem para o curso. No meu caso, as pessoas me diziam que eu era uma contadora de histórias, aí eu falei, não, bom, se estão dizendo que eu sou, eu preciso aprender, eu preciso, sabe, respeitar e buscar melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, e essa busca nunca termina, né? Porque a gente até 21 anos já se passaram e eu ainda continuo lendo muito, fazendo muitos cursos, porque eu ainda acho que eu ainda preciso aprender muito, ainda tem um tanto de coisa para aprender, para que de fato eu me considere uma contadora de histórias. Porque as pessoas, em geral, as pessoas que não são da área, pensam, é fácil, é só pegar uma história e ir lá na frente e contar. E não é um processo muito grande, um processo de descoberta interna. Ao mesmo tempo em que eu vou conhecer as narrativas, eu acabo conhecendo um pouco mais sobre mim mesma. E a gente tem que estar disposto a se olhar de frente. E a história conta pra gente quem a gente é, né? Isso. Ivani, eu acho que eu, como contadora de histórias, eu acho que a história, ela tem vida própria. Algumas histórias, elas grudam em você, elas te escolhem. E à medida que você vai contando, recontando, ela vai ganhando um corpo, elas têm vida própria. E, e, e é muito mágico isso, quando você revela o dia que você percebeu que era isso que você queria fazer, né? Naquele momento que você para o tempo e o espaço e você vê toda aquela escola olhando para você, pulsando no mesmo ritmo, junto, esperando o desfecho da história. Isso é muito poder, né? Você fala, meu Deus. E assim, você sozinha num palco, Sim, você não tem cenário, não tem produção, porque quando a gente pensa a arte emociona, um teatro, um musical, ele também impacta as pessoas, ele também transforma as pessoas no tempo e no espaço, mas ele usa muitos recursos, é um trabalho coletivo, é um trabalho. E o contador de histórias é ele, né? É íntegro, ele. presente, É. isso. Então, e ele consegue o mesmo efeito com, só com o recurso que ele tem ali na mão. Alguns têm um instrumento, alguns usam uma música, mas alguns não têm. E a gente já, né, contadora de história, a gente usa o que a gente tem. De repente a gente é convidado a contar uma história e se a gente não tem nenhum recurso. E naquele momento a Verdade. gente usa uma folha de papel, usa qualquer coisa como recurso e conta aquela história, né? E a gente É, consegue o mesmo efeito. foi bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, é uma coisa que eu observo também muito nos cursos, uma preocupação muito grande das pessoas, especialmente as que estão iniciando nessa área, em busca de recursos. Eu quero recursos. O que eu posso usar para contar a história? E aí eu digo, peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos um pouquinho antes disso e entender que é a palavra que tem poder. É a palavra que vai conduzir o imaginário. Então, se eu me pautar apenas nas outras coisas, pode ser que a minha palavra ela perca força. Pode ser que eu não consiga estabelecer a conexão que eu quero com o meu público. Sabe aquela coisa de que quando você assiste uma narração de histórias com muita coisa, e aí você olha e fala assim, depois você vai embora para casa, você lembra de tudo que o contador usou. Mas se você perguntar qual foi a história que ele contou, se você não souber responder isso, então
quer dizer que essa palavra ela perdeu a força, ela perdeu o poder para outras coisas. Não que eu seja contra o uso de recursos, muito pelo contrário, eu uso muito, mas eu acho que tem que ter primeiro um processo de apropriação desse enredo, dessas imagens que esse enredo suscita nesse imaginário, primeiro do contador, para que ele possa conduzir o outro para esse outro tempo, para outro espaço, onde a gente quase que se sinta no meio de uma cena, onde a história está se desenrolando e a gente está aqui olhando tudo, sentindo os cheiros, os Sente. sabores, né? Então, eu penso assim, aí sim, se nesse processo de apropriação, de degustação, né, de contemplação da história, aí eu sinto a vontade de trazer um recurso, aí tudo bem. Mas eu penso que primeiro tem que ser esse trabalho interno de confiar na palavra, que a palavra narrada ela tem um poder enorme de condução e que eu posso não usar absolutamente nada e apenas acreditar na força que as palavras têm. E essa história ela vai ser desenhada lindamente na mente do outro, da maneira que o outro quiser, porque isso também é uma outra característica, né? Eu vivencio a história como ela é para mim quando eu estou narrando, mas eu não tenho nenhum controle de como é que ela se desenha na mente do outro, porque é o encontro dessa narrativa de mim para o outro, né? Então, eu estou contando essa história com, como diz a Regina Machado, com o olho virado, né? Com esses olhos de ver, citando Manuel de Barros, para que o outro também possa acionar essas ferramentas nele, né? Que são partes dele. E você está falando de uma coisa muito poderosa quando eu falo profissão do futuro, um contador de histórias. É uma profissão de futuro. Há 18 anos atrás, eu entrei na Biblioteca Belmonte. 18 anos atrás. E me deparei com uma sessão de contação de histórias que a Iraci estava contando para as crianças. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre biblioteca comunitária. Estava trabalhando num projeto para uma ONG que queria fazer uma biblioteca comunitária. Então eu fui até a Belmonte para ver como que era uma biblioteca, estrutura, para poder desenhar esse projeto. E aí eu cheguei lá e a diretora falou assim, olha, tá tendo uma sessão de contação de histórias, você gostaria de participar? Aí aquelas crianças da creche do lado ali, né? Tudo sentadinha no chão. E aí eu falei, tá bom. Sentei ali, fiquei com as crianças, tudo pitototinha lá, e eu ali no meio ali, assistindo. E Iraci começou a contar a história. Quando a Iraci começa a contar a história, dali a pouco eu tava assim, ó, igual as crianças, sabe? Eu virei criança de novo. Aí quando terminou, tal, eu falei assim, o que que é isso? O que que é isso que aconteceu? O que que é isso? Eu não tinha imaginado o que que era a contação de histórias. Foi a primeira experiência que eu tive, foi com Iraci. E aí eu falei assim, meu Deus, eu virei criança. Eu virei criança de novo. Como é que pode? Aí eu falei, eu quero isso, eu quero aprender isso. E aí depois, Andréa Souza estava também na biblioteca, ela falou, nós vamos ter um curso aqui de contadores de história, por que você não vem participar? Era um dos primeiros cursos da Belmonte. Aí era Andréa Souza, Iraci, e elas começavam a falar. E aí a gente teve uma semana, e depois cada um contava a sua história. Bom, aí começou uma paixão, né, um casamento da TM contadora de histórias, porque a partir do momento que eu fui tocada por uma história contada por Iraci, bom, aí nessa roda já comecei a conhecer os contadores de história, e me envolvendo e aprendendo, e aí comecei a contar histórias para adulto. Porque aí eu descobri que o adulto virava criança quando eu escutava a história. Então não era uma coisa só para crianças, era para adulto. E incorporei isso no meu trabalho. O grande diferencial que eu tenho com o Motainai é porque eu conto histórias. Eu vou vestida de geisha e Já conto vi, histórias. linda, maravilhosa. Aí eu conto histórias e aí eu trago o conteúdo do Motainai. O grande diferencial. E é este poder de ruptura de tempo e espaço que a gente consegue com a história. E isso é muito, muito sustentável, porque imagina, para você sensibilizar umas pessoas, a gente precisa de provas, precisa de tecnologia, precisa disso. Ou o poder da palavra usado com o coração, né? Que eu acho que contação de história é isso, o poder da palavra usado com o coração.
para Sim. conseguir esse engajamento? Fala um pouquinho. Sabe, é isso que você falou agora. Eu também vivi isso. Como eu te falei, eu era muito tímida e contava para crianças. Só que no meu desenrolar aí profissional, eu sou psicóloga, mas atuei muito pouco na clínica, sempre fui mais psicóloga escolar, dessa área educacional, muito mais pesquisadora do desenvolvimento infantil, e aí eu fiz pedagogia. E muito cedo, com 26 anos, eu fui convidada a lecionar num curso superior, num curso de pedagogia. Claro que eu fui atrás de fazer pós, mestrado, mas muito cedo, com 26 anos, eu já era uma professora de turmas grandes de pedagogia. Um desafio enorme. Eu era aluna da faculdade, no dia da minha colação de grau, quando eu fiz minha segunda graduação em pedagogia, eu recebi o convite para ser professora lá na instituição onde eu havia acabado de concluir o curso. Foi uma emoção, mas ao mesmo tempo, oh meu Deus, e agora? Naquela época ainda era um pouco mais fácil ser professor universitário com graduação apenas. Mas imediatamente já fui fazer curso de pós-graduação, enfim. Mas em algum momento, os meus alunos descobriram que eu contava histórias para crianças. E E aí? aí, e aí começou uma coisa assim, se você conta história para as crianças, vai ter que contar para a gente também. Eu falava, não, gente, como assim? Eu conto para criança, eu não sou contadora de histórias para adulto. Então, assim, eu ainda tinha muita reserva, né? Muitas reservas em relação a isso. Mas aí resolvi experimentar. E aí comecei contando para eles uma história que eu contava para as crianças, até então curso de pedagogia, tudo bem, mas aí aos poucos eu falei, vou experimentar. Eu acho que eu vou contar uma história hoje mais para adulto. E aí, gente, eu não parei nunca mais. Então, claro que hoje em dia eu vejo que o meu nome, ele se destaca mais por um trabalho com bebês, com crianças pequenas, porque é uma outra vertente de pesquisa minha, até por essa minha origem na psicologia, na pedagogia, no mestrado em educação, mas eu nunca mais. E hoje, assim como é para você um diferencial, eu acredito, não sei se tem algum aluno meu aí assistindo, sempre tem alguém, ou ex-aluno, enfim. Mas virou uma marca do meu trabalho na universidade, tanto em cursos de graduação como de pós-graduação. Eu leciono muito em cursos de pós também. E aí virou essa marca. Eles já chegam na aula, qual que é a história hoje? E eu sempre Ah, encerro a aula. Então, eu acabei desenvolvendo um repertório de histórias, digamos, para adulto, que tenham, assim, enredos e tramas que tem a ver com esse universo dos adultos. E aí acabei que virou essa marca. Então, às vezes, quando eu tenho muitas turmas de pedagogia, eu acabo fazendo assim. Qual que é a história dessa semana? E toda sala que eu vou dar aula, eu entrego aquela história, que é a história da semana. E aí, na semana seguinte, eles já estão esperando. E é sempre aquela coisa assim, contos de sabedoria, contos populares, contos curtos, onde eu vá, sabe, entregar esse mimo. E eu tenho percebido o quanto isso fortalece o meu vínculo com esse grupo de adultos que volta a ser criança de novo. Essa experiência que você passou passou com a Vívia é uma coisa que eu tenho recebido feedbacks, e aí eu venho pesquisando muito essa questão da infância, né? O que é a infância? E aí eu trago muito comigo essa ideia de que infância é um sentimento que nós carregamos conosco em cada momento da nossa vida. Por toda a vida, esse sentimento ele está conosco. Para alguns, é permitido que esse sentimento esteja mais presente, e para outros, nem tanto, devido à dureza da vida, né? Dinâmicas de personalidade, por aí vai. Mas o quanto nós precisamos desse encontro com a nossa infância, e as histórias, elas fazem isso. Aquele momento sabe, de ter sentimentos ligados a esse período da nossa vida, onde as preocupações eram outras, as sensações eram outras. Então, eu até uso um termo que eu brinco muito, uma analogia com o namastê. É aquela coisa, a infância que habita em mim, saúde a infância que habita você. No momento em que eu conto a história, é essa conexão de infâncias, essa coisa de se transportar para esse outro período da vida, essa questão da ludicidade, que nós temos necessidade de narrativa, de ludicidade, por toda a vida. É claro que é diferente
né? Essa ludicidade, ela vai se configurar diferente de quando a gente é criança. Então, a maneira de extravasar essa ludicidade na idade adulta não é igual à da criança, mas não quer dizer que seja menos importante e que deva estar menos presente. Então, eu digo que história é para nós nos conhecermos, é para ficarmos bem, não é para jogar os problemas para debaixo do tapete, mas esses momentos de ludicidade, que pode ser também de outras maneiras, como assistindo um filme, lendo um bom livro, assistindo um espetáculo de teatro, um show de música, enfim. São N maneiras que a arte está presente, outras atividades como um esporte, coisas que nos trazem bem-estar. Mas é claro que eu levanto a bandeira dessa ludicidade em forma de história, que é quando a gente entra numa atividade de tal maneira que a gente sai assim com a alma lavada e parece que todos os pingos caem nos is. Quem é que nunca experienciou essa sensação de ouvir uma história e de repente quando termina a história, às vezes não sabe explicar, mas parece que ganha um afago no coração, uma sensação. Sim. Então é isso, a gente precisa disso. E eu acho também que é uma pedagogia, sabe? Porque é uma forma de reter conteúdos. Agora eu estou fazendo uma série de lives com os jovens, os meus ex-alunos. Eu estou como coordenadora de projetos sociais de formação de jovens há 5 anos. Então, eu atuo nas empresas, fazendo consultoria e palestras, mas nos últimos 5 anos também atuo desenvolvendo projetos de formação de jovens para o mundo do trabalho. E aí, agora eu estou fazendo uma série de entrevistas, né, de lives com estes jovens, para ver como é que eles estão, qual o impacto, né, daquela preparação que a gente teve no começo e tal. E aí, Vani, está sendo muito bonito isso. Por quê? Quando eles vão me... já estou falando de jovens que já tiveram contato comigo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, eles já têm história. Adivinha o que eles lembram da história? Ah, Tchê, eu lembro que você foi na minha escola e você contou uma história de uma vassoura que estava jogada no pátio. Aí e aí? Eles lembram detalhes da história. Então, quer dizer que houve o primeiro encontro, e naquele primeiro encontro ficou marcado pela história que foi contada. E aí, quando a gente fala de educação, como vai fazer autoaprendizagem, quais são os novos modelos pedagógicos, eu falo, gente, tem um caminho ali que as pessoas às vezes ignoram, né, não acham tão relevante, que é esse poder das histórias. Porque, olha, eu tenho as provas. O que marcou? Foram as histórias. Então, quando a gente usa com sabedoria isso, não só para reter a atenção, como para fixar conteúdos, pensa. Menina, não precisa ficar decorando para passar de ano. É só começa contando uma história que aquilo vai começar a fazer sentido para ele. E uma outra coisa que eu queria falar também, que me impressionou muito, acho que você também viu, e eu acho que começa até com a Iraci. A Iraci já estava para se aposentar, ou ela estava já, quando ela começa, ela descobre a contação de histórias. Então, quantas pessoas também eu conheço que já tinham se aposentado e descobrem a contação de história como um ofício, começam a trabalhar de forma voluntária nas bibliotecas públicas e quando se percebem, já viraram profissionais que estão sendo contratadas para festas, para eventos, para justamente contar histórias. Você também não percebe isso? Que, tipo, o contador de história não tem data de validade? Não. Assim como eu já vi crianças contadoras de histórias e que são magníficas. Mas eu tenho observado muito nos cursos, né? Eu tenho participado já há 5 ou 6 anos do curso de formação de contadores de histórias da Biblioteca Hans Christian Andersen, que é um curso já tradicional na cidade de São Paulo, idealizado anos atrás pela Alice Bandini e equipe, Nossa. enfim. E já tem, acho que uns 5 anos que a equipe ela é formada por mim, Ana Luísa Lacombe, Kelly Horazzi e Simone Grande.
E aí a gente tem recebido, claro que é muito difícil porque são muitos candidatos, mas a gente tem um volume muito grande de pessoas exatamente com esse perfil que você traz, assim, pessoas que estão vivendo esse momento de descoberta das histórias, que acabam trazendo, inclusive, como um ideal de vida nesse momento das suas vidas, da maturidade, enfim. E que, nossa, e se saem tão bem nos cursos, que parece que é uma entrega total, parece que faz muito sentido tudo aquilo que a gente propõe e trabalha com eles no curso, especialmente com esse público. E aí a gente sempre se emociona muito com alguns casos assim que vêm e saem narrando lindamente, que já até faziam isso, mas às vezes faltava uma segurança, e aí o curso ajuda a dar esse empurrãozinho. E você também está atuando no curso de pós-graduação, que tem a formação É, na, de contadores de história, como é que é? Lá na Ítalo? assim, durante muito tempo eu participei como professora convidada, de vez em quando ainda volto para algumas atividades também no curso de pós-graduação sobre a arte de contar histórias na Casa Tombada, com o Juliano Cherno. Aliás, eu participei assim de praticamente todas as turmas, mas eu coordeno um curso de pós-graduação em linguagens da infância, que aí eu consegui juntar nessa pós-graduação, que é um curso que eu criei e que sou, né, coordenadora, essas duas coisas, esse meu grande interesse por esse período da vida, que é a primeiríssima infância, primeiríssima infância, do 0 aos 3, mas também até os 6 anos, 7 anos de idade, com as múltiplas linguagens e, entre elas, a arte de contar histórias. Então, nós temos dentro do curso literatura infantil, mediação de leitura, arte de contar histórias. E é sempre muito bom. Então, assim, tem outras disciplinas, como a música, as artes visuais, né? Nós vamos trabalhar com a linguagem corporal, mas a gente tem um destaque, sim, para a questão da arte de contar histórias nesse curso, que é Linguagens da Infância. Ah, linguagens da infância. Nossa, deve ser maravilhoso, quero fazer. Eu lembro que você chamando, eu falei, meu Deus, preciso fazer esse curso com a Ivani de qualquer jeito. E o teve um tempo que a gente se reuniu, Andréa Souza chamou a gente para falar sobre, juntamos os contadores de histórias, lembra? Sim, ela E é maravilhosa para fazer isso sempre, né? Meu, a gente reuniu os contadores de histórias e a gente foi na Assembleia Legislativa lá, e Sim, naquele dia todas nós subíamos no palco e contávamos uma história. Eu nunca vou esquecer aquele dia. E a gente falava sobre a regulamentação da profissão e que o mundo seria muito mais leve, mais divertido se em cada instituição pública nós pudéssemos ter contadores de história. Você imagina no hospital, no PS, naquela coisa, e você tem ali uma contadora de história para sim. amenizar aquele espaço público. A função dela, contadora de histórias. Porque o que um contador de histórias promove num ambiente, né? Fala um pouquinho da sua experiência e de como Tá. você vê a interferência de um contador de histórias em ambientes que, né, fora da biblioteca, que também teve uma coisa de a gente experimentar, levar os contadores de histórias em ambientes que não eram usuais, como de bibliotecas públicas. Tá. Bom, primeiro eu só quero voltar um pouquinho. Você falou a questão do contador de histórias como um profissional do futuro. E é lindo ouvir isso, porque a arte de contar histórias é uma arte ancestral que, segundo várias áreas, vários campos de pesquisa, apontam que desde que o mundo é mundo já se contam histórias, né? O quanto é uma arte milenar, ancestral, que vem atravessando gerações, está presente em todas as culturas, o papel dessa pessoa que narra, que se coloca como um narrador para os outros. Então a gente tem essa ancestral, mas ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva de futuro para esse trabalho que é incrível. Ou seja, a gente está falando de uma arte que é do humano. Basta que existam humanos na face da Terra que existirão contadores e pessoas para ouvir as histórias. Então, eu penso que é uma profissão que não tem data de validade.
assim como a gente observa em algumas que estão deixando de existir, estão surgindo novas, eu penso que essa é uma profissão que atravessa os tempos, é uma arte, é um ofício que atravessa os tempos e que vai permanecer, porque nós necessitamos de histórias. A Andréa Souza, que você citou também, ela fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ela vai dizer que contar histórias é uma das mais belas atividades da inteligência humana. E é lindo isso, né? E eu concordo. E aí, durante muito tempo, ouvindo a Andréa dizer isso, aí eu fui fazer as minhas reflexões e cheguei à conclusão de que sim. E, inclusive, levanto hipóteses do porquê que isso acontece, né? Por que a arte de contar histórias é uma das mais belas atividades da inteligência humana? Porque a arte de contar histórias é a arte de promover o encontro comigo mesmo. Eu tenho essa possibilidade de olhar para mim, o encontro com o outro, essa atividade em que estamos juntos, vivendo uma experiência única. A cada história contada, a gente observa as respirações, a troca de olhar, o brilho no olho, que vai surgindo no desenrolar da narrativa, esse corpo que fala. Eu tenho muito essa coisa de contar histórias observando, isso é uma coisa que eu estou sentindo agora, nesse tempo de pandemia, por estar contando muitas histórias no vídeo e não poder ter essa leitura dessa linguagem do corpo dos meus ouvintes, que me dizem muito a respeito da história que eu estou contando, do quanto a história os está afetando. E, ao mesmo tempo, a história, além desse encontro consigo, com o outro, ela traz essa possibilidade de encontro com as coisas do mundo, com as culturas, com os modos de ser, de agir, de pensar, né, as crenças, o quanto as histórias elas trazem essa tessitura humana e coloca na nossa frente para a gente poder se olhar e poder também acrescentar elementos à nossa vida. E aí eu venho observando o quanto, agora voltando mais, né, à sua pergunta, essa questão dos contadores de histórias presentes em todos os lugares, né? Então a gente observa hoje um movimento de contadores de histórias nas empresas. É que nas empresas, às vezes, né, você pode dizer disso melhor do que eu, vai receber o nome de storytelling, né? O contador de histórias, que vai fazer uso desse instrumento de comunicação importante, poderoso, né, para desenvolver o seu trabalho. Então, vai contar as histórias. Nos hospitais, eu tenho muitas experiências contando no hospital. E muitos estudiosos já trouxeram também esse poder curativo que as histórias têm. Então, em vários campos, desde hospitais psiquiátricos, até mesmo no PS, como você falou. Eu tenho experiência de estar num pronto-socorro, naquele setorzinho de observação, onde fica lá guardando exames, as crianças, especialmente com crianças. E aí entra um contador e muda aquele momento de angústia, que às vezes as pessoas acham que é só na internação. Não, esse momento de espera ali para saber o que tem, se é grave, se não é, o quanto ajuda muito ter esse disruptor de tempo, de espaço. Eu vou puxar a sardinha para minha área querida, que é a da infância mesmo, das crianças. Pensando na criança hospitalizada, eu tive uma experiência no Hospital do Campo Limpo durante algumas vezes. Durante um tempo eu contava histórias lá com frequência, e lá tinha um garoto que ele tinha um problema degenerativo, né, um problema neurológico, então ele não movia nada do pescoço para baixo. Só que, e aí ele tinha passado a vida toda internado, ele não sabia, ele não conhecia uma vida fora do que ele via na televisão, ele não conhecia o que é a vida fora do contexto do hospital. Tanto é que eu chegava, às vezes ele estava com a mãozinha assim, e ele falava, ai, tira por favor, mas toda a capacidade intelectual, a verbalização perfeita, só prisioneiro nesse corpo. E aí eu tirava a mãozinha dele antes de ir embora. Ele falava, agora você muda de novo antes de ir embora, porque eu já cansei outra vez. E ele não podia mover. Mas ele olhava com aqueles olhinhos, ele ficava tão feliz, porque na história a gente dá para essas crianças, especialmente no contexto do hospital, essa possibilidade de fazer coisas que ali ele não pode naquele momento fazer. E viajar no tempo e no espaço. Então assim, ele tá lá, esse menino, ele ficava lá, mas eu via que ele, conforme eu ia contando a história, o olhar dele me dizia que ele subia morro, que ele descia morro, que ele lutava com jacaré e vencia as barreiras. Quando eu terminava a história,
esse menino que se chamava Rubiano, ele falava assim, ele já foi para uma outra dimensão, mas enfim, eu me lembro que às vezes eu terminava a história, ele fazia assim. Ele tinha embarcado tanto naquela aventura que ele até cansava, assim, sabe? Ele estava tão junto e vibrava junto com o personagem. Então, é um pouco do que eu defendo agora nesse período em que as crianças estão muito em casa, o quanto a gente precisa contar muitas histórias, né? Já que elas não podem transitar dos lados, né? Do lado de fora. Eu fico imaginando, eu sou privilegiada, você está vendo aqui, eu moro num paraíso, num quintal enorme, arborizado, mas eu fico pensando como é a vida, como está a vida das crianças agora, e dos adultos também, nesse período em que moram, às vezes, num apartamento pequenininho, que alguns nem sacadinha têm, às vezes a janela dá de frente para outra janela, para uma parede de concreto, e como é que fica? E a história, ela vai fazer né, essa possibilidade de transportar mesmo, né? E isso vai ajudar a dar esse respiro, né? Mas eu venho observando contadores de histórias atuando em presídios, em abrigos, em casas para idosos. Então, o quanto até na Câmara, né, como nós contamos. Então, cada Sim. vez mais, eu penso que é o momento da gente se conectar com essa nossa humanidade e entender que a história ela ajuda a fazer essa conexão. Olha, nós somos humanos, seres humanos foram feitos para estar uns com os outros e vamos trocar as nossas experiências, as nossas narrativas reais e também ficcionais. É um pouco o que eu acredito, por isso que há espaço para contadores de histórias em todos os lugares. Porque basta que existam pessoas para que essa troca possa acontecer e que possamos sair desses encontros e dessas trocas fortalecidos. É aquela troca, diferente de trocar uma coisa, a gente sai fortalecido e amplia aquilo que a gente trazia, né? Tem uma parabolazinha que diz que era assim, não é nenhuma história, né? Uma coisa assim. Aí, aliás, eu vou pedir para você contar uma história, porque a gente está Tá bom. falando tanto, o pessoal falou, gente, mas deixa eu experimentar isso. Você Ai, vai meu Deus, precisar. deixa eu pensar numa história. Mas essa é uma ideia que eu levo muito comigo, especialmente nas relações humanas, onde a gente tem a possibilidade de aprender com o outro. E a arte de contar histórias, ela possibilita isso. Esse aprendizado de coisas que eu levo para a minha vida. Para além de aprender coisas como conteúdos, a arte de contar histórias me ajuda a aprender mais sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, quanto a gente tem como uma situação de aprendizagem, né? A gente tem falado muito ultimamente das habilidades socioemocionais. Tá aí. Vamos desenvolver habilidades socioemocionais ouvindo histórias, trocando, contando e ouvindo as histórias. Acho que o mundo fica melhor, fica mais colorido, mais humanizado. É uma Eu coisa gosto. que eu tenho falado muito, né, do quanto eu acredito que a arte de contar histórias é essencialmente humana e potencialmente humanizadora. Porque se eu consigo parar, estar com o outro, ter essa situação de presença, de entrega, eu duvido que a gente não saia com a nossa humanidade fortalecida desse encontro. Eu acho que isso é impossível. É uma certeza que eu tenho de que ouvir histórias, compartilhar histórias, nos torna mais humanos, mais capazes de enxergar o outro, de desenvolver empatia e por aí vai. Enfim, sou muito idealista. Mas voltando a essa ideia, imagine você, duas pessoas que vêm caminhando por uma estrada, vindas de direções opostas, mas que inevitavelmente, em algum ponto da estrada, essas pessoas elas vão se encontrar. Pode ser que elas não desejem o encontro, que passem uma pela outra sem mesmo se olhar. Agora imaginem que essas duas pessoas elas vêm pela estrada e elas estão desejosas do encontro. E elas trazem algo com elas que mais do que se encontrar, elas querem trocar. Agora imagine que eles vêm com esse desejo de encontro, de troca, e eles colocam coisas nessa troca. Então vamos imaginar que cada um traz um pão na mão. É uma coisa. Eles se encontram e trocam os pães. Cada um sai desse encontro com um pão na mão. Que já é algo muito positivo. Já estabelecemos aí um encontro.
Agora, quando falamos de histórias, a gente está falando de algo que vai muito além das coisas, né? Do plano imaterial, de coisas que não são efêmeras, coisas que vão ficar conosco, que vão nos tocar de alguma maneira. Então, imagine vocês que essas duas pessoas que vêm caminhando estão desejosas do encontro, estão desejosas da troca, e elas trazem histórias. E dentro dessas histórias, toda uma gama de sentimentos, de sensações, de sabedorias. E elas se encontram e elas trocam. Cada um vai sair desse encontro, diferente das coisas, cada um para um. Cada um vai sair dali com pelo menos, no mínimo, 3 histórias, 3 ideias. A que ele trazia com ele. A história do outro e as histórias que surgem a partir desse encontro de histórias. E aí não tem fim. É um pouco isso. Ai, tô apaixonada aqui. E o povo tá falando, tá todo mundo apaixonado por você. E Obrigada. assim, tô tão feliz de você ter aceitado o convite de a gente estar produzindo essa websérie juntos, né? 50 episódios apresentando 50 profissões de futuro. E contadores de história marcando presença com você. Tô tão feliz. Ai, Ivani, tem uma história que tá dentro de você e que tá louca pra sair, que eu tô sentindo daqui. Ela tá falando, me escolhe, me escolhe, me escolhe. Conta pra gente. Tá, eu vou contar essa aí depois, se você quiser. A gente vê se der tempo, a gente conta mais uma outra. Mas essa, que tem a ver com tudo que nós estamos conversando, é um conto de tradição judaica que se chama O Contador de Histórias. Existem muitas versões dessa história, mas a que eu gosto é essa que eu vou contar agora. Certa vez, num lugar não tão distante assim daqui, algo muito curioso estava a acontecer. Para dizer bem a verdade, algo muito triste estava acontecendo. As pessoas que viviam nesse lugar estavam muito agitadas, não paravam mais, sempre com as agendas repletas de compromissos, sempre de olho nas telas, nos relógios. E assim, elas pouco se encontravam e pouco estavam de verdade umas com as outras. Mas nesse lugar havia um senhor que estava tão preocupado que decidiu fazer algo por essas pessoas. Então, numa tarde, ele pegou um banquinho de madeira que ele tinha, colocou lá no meio da praça. Era uma praça que era um lugar de passagem quase que obrigatória das pessoas ali e muito movimentada durante o dia. Pois ele se sentou ali naquele banquinho e começou a contar histórias. E quando ele começou a fazer isso, as pessoas vinham passando apressadas, mas ficaram curiosas e queriam saber o que estava acontecendo. Então elas foram parando e começaram a ouvir as histórias. E ao ouvir, pouco a pouco, elas voltaram a se olhar, a estar umas com as outras. E assim, esse homem continuou contando e contando as histórias. Mas o tempo, ele às vezes pode ser muito cruel. E as pessoas, com o passar do tempo, foram voltando a se agitar e pouco a pouco foram deixando de parar, de ouvir, de estar umas com as outras. Até que, numa tarde, este senhor estava ali, sentado em seu banquinho, narrando uma fábula magnífica, quando sentiu um puxão no braço. Era um garotinho. Ele sorriu com os olhos e pediu ao garoto que esperasse. Concluiu a história e então deu a palavra ao menino. E o menino então disse: "Ah, tio, será que você não vê? Não tem ninguém aqui, ó, ouvindo as suas histórias. E você continua aí contando? Por que é que você faz isso?" Mas ele nem se abalou. Sorriu ao menino e disse: "Ah, meu jovem, é que antes eu contava histórias pensando em mudar o mundo. E agora eu ainda as conto, mas para que também o mundo não me mude." Ah, Acho que essa que pediu para contar. eu fico Acho que o emocionada mundo porque
esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele está pedindo a calma, a presença, o olhar afetuoso, sincero de uns para os outros. E histórias é um jeito de fazer isso, né? De tocar o outro. De dizer, tamo junto, fica aqui. Vamos ficar juntos, porque separado a gente já viu que não dá certo. Né? Então, esse período de pandemia faz a gente ficar mais reflexivo, emotivo. Também tô aqui, ó, né? Eu tô chorando aqui. Hoje de manhã eu vi assisti uma live lá do Centro Cultural Santo Amaro com a Rosana Montalverne, e ela contou uma história de morte, mas de uma beleza, de uma poesia, a maneira como a morte foi trazida pelas palavras da Rosana, que eu fiquei toda tocada, ainda. Uma história curtinha, muito simples, mas que, sabe quando faz todo sentido? Precisamos olhar para essas coisas de frente. Não é hora de se esconder, né? Então, a gente precisa falar dessas coisas. É importante, né? E você quer contar essa história? Você quer contar outra história? Não, fala. essa que eu ouvi ainda está processando, né? Mas acho melhor a gente contar uma mais animada para a gente, né, ir encerrando. É uma história que se chama Escola de Anjos. Não sei se você conhece essa, você já me viu contando. Então, posso contar? Pode? Então vamos lá. 10 minutinhos antes de acabar o nosso tempo. Rola? Acho que dá tempo, não dá? Rola sim. Era uma vez... Escola de Anjos. Uma escola para anjos. E nessa escola especial, os anjinhos aprendizes eram preparados para a sua missão de proteger os seres humanos. E os professores dessa escola, sempre tão dedicados, organizavam de quando em quando atividades especiais para ensiná-los. Certa vez, todos os anjinhos foram chamados e avisados de que no dia seguinte desceriam à terra para praticar boas ações e que a cada boa ação marcariam pontos. E ao final do dia, todos retornariam ao céu para comparar os pontos uns com os outros. Tudo combinado? No dia seguinte, lá se foi uma revoada de anjinhos para a terra. E entre todos esses anjos foram 2, mas muito bem intencionados. Acontece que aquele dia estava um dia normal. Não acontecia nada que precisasse da ajuda daqueles 2. Então, as horas foram passando, e eles, sem marcar nem um ponto. O sol já estava quase se pondo, já era quase hora de retornar ao céu, quando esses 2 anjinhos avistaram 2 lavradores que voltavam para casa depois de um dia de trabalho. Um anjinho virou para o outro e disse: "Ei, vem cá. E se a gente movimentasse um pouco as coisas, hein?" O outro levou um susto e disse: "Não sei não, hein? Os nossos professores, eles podem não gostar." Mas o anjo insistiu: "Vamos lá, só por 15 minutos. Vamos, eu assumo." Então tá bom, mas só por 15 minutos, hein?" Tudo combinado, cada anjinho se posicionou atrás de um lavrador. E eles então sopraram algo especial nas nucas deles. Logo depois, os lavradores se despediram e seguiram o caminho que levava à sua casa. O primeiro lavrador andava pensativo, olhando a plantação, quando reparou que uma revoada de passarinhos estava comendo tudo. Ele olhou para aquilo e disse: "Eita, nós, esses passarinhos estão comendo minha plantação? Mas bem que podia ter assim uma plantação maior, para modo de dar conta de alimentar os passarinhos, minha família também." Ele nem bem acabou de pensar, e a plantação triplicou de tamanho. Ele levou um susto tão grande que disse: "Eita, que eu não tô bom não, tomei sorte demais na cabeça, já tô até vendo coisa." E assim ele fez a curva na estrada, quando viu que o porquinho de estimação tinha fugido do chiqueiro. Ele olhou para isso e disse: "Eita, nós, esse porquinho levado fugiu outra vez? Mas eu bem que podia ter assim um chiqueiro moderno, azulejado, com água corrente e tudo para mordar para ele." Nem bem tinha acabado de pensar, o chiqueiro se transformou e o porquinho, que não era bobo nem nada, voltou correndo para lá. "Eita, que eu não tô bom, não." E assim ele foi correndo para casa, na pressa de entrar, forçou a porta estava emperrada, ele forçou a porta, e a porta caiu no pé dele, ele... "Eita, nós!
Ara maior é essa casinha. Eu bem que podia ter uma casinha um pouquinho melhor, para dar um pouco mais de conforto para a família. Nem bem acabou de pensar, a casa se transformou numa casa um pouquinho melhor. Mas ele nem teve tempo de se recuperar do susto, porque o compadre dele, o outro lavrador, vinha correndo pela estrada e gritando: compadre! Compadre, você não sabe o que aconteceu? Eu tava indo pra minha casa quando eu vi os passarinhos comendo a plantação. Olhei para aquilo e pensei: ê, lasqueira, esses passarinhos comendo minha plantação. Podia era cair logo tudo duro, só foi passarinho caindo, compadre. Ai, pra piorar a situação, fiz a curva na estrada. Quando eu vi que o porco tinha fugido do chiqueiro, pensei: ê, lasqueira, esse porco fugiu de novo. Podia era logo sumir de vez. E o porco sumiu, compadre, sem deixar rastro. E corri então pra casa, forcei a porta tava emperrada, a porta caiu no meu pé. Eu olhei pra aquilo e falei: ê, lasqueira! Ara maior e essa casa velha podia era logo desmoronar de uma vez. É, assim foi. Os dois anjinhos, quando voltaram lá para o céu, eles contaram tudo o que tinha acontecido para os professores, tintim por tintim e sem esquecer de nenhum detalhe. E não é que eles gostaram da ideia? A partir de então, foi instituído. Todos nós, seres humanos, receberíamos de presente dos céus, ao longo de nossas vidas, 15 minutos de poder. O problema é que nós nunca sabemos quando isso acontece. Ai, que lindo! Voltei a ser criança de novo. Eu vi tudo. Vocês também não viram aí em casa? Vimos tudo, que coisa maravilhosa. Vani, só gratidão. No seu Facebook, você está contando histórias uma vez por semana? Ou todos os dias? Como é que no tá? começo, nos primeiros 2 meses de pandemia, eu fazia todos os dias. Mas aí depois eu achei que estava um pouco puxado para mim. Então, porque tem toda uma rotina e também tem as aulas online que eu estou ministrando. Então eu tenho feito às terças, quintas e sábados. Hoje tem, sempre às 8h30 da noite. E para quem não consegue assistir no horário, sempre fica gravado. Eu transmito simultaneamente no Facebook e no Instagram. Então no meu Instagram, como vocês estão vendo aí, é @ivani.m. É bom ter seguidores, como eu tenho falado por aí. Sigam o meu perfil, porque ajuda muito ter seguidores hoje em dia para conseguir patrocínios, apoios para projetos. E é uma coisa que é do tempo que estamos vivendo, é o novo normal, essa coisa de ter seguidores, né? Então eu estou pedindo, quem está assistindo aí, por favor, sigam aí o meu perfil no Instagram. É Ivani.m, né? Ivani.m. E aí, algumas lives estão gravadas lá já no IGTV. Eu sempre tenho histórias tanto para crianças pequenas quanto para crianças crescidas. Tem dia que eu faço, né? Então, assim, tem de tudo nas minhas lives. É uma grande brincadeira que eu faço aqui em família. As minhas filhas ajudam, o marido ajuda. Sábado passado fizemos uma festa junina virtual. Até o marido apareceu para para participar da live. Então a gente tem feito aqui muito mais como um compartilhamento dessa vivência aqui em família, com histórias, com quem está assistindo do outro lado. E tem sido muito bom. Para mim, eu tinha essa necessidade de estar envolvida com as histórias. Por isso eu comecei as lives. E eu tenho recebido feedback muito bom, muito positivo das pessoas, do quanto essas lives também têm ajudado. Então, terças, quintas e sábados, hoje à noite tem, às 8h30 da noite. Que maravilha. Quero agradecer sua generosidade de estar aqui compartilhando sua história, sua visão. Contadores de história é uma profissão de futuro, com certeza. Para os jovens, para quem quiser se reinventar, para quem quiser aprender, para quem quiser se transformar e se encantar, não é verdade? Gente, vai estar gravado aqui essa live maravilhosa, vai estar gravado aqui, tá no meu IGTV e tá no meu canal do YouTube, Tieme Yamashita, é a websérie Profissões de Futuro, e esse aqui é o episódio 46. Olha, tem muita coisa ainda para vocês assistirem, para quem ainda não me acompanhou, tá bom? Muito obrigada, obrigada pela atenção plena de vocês, muito obrigada, Ivani, que aceitou o meu convite. Beijo para todos. Muito obrigada. Até amanhã às 2h da tarde com mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.